Boa noite, alunos. Agora nós vamos para o último tema do semestre. Eu espero que todos estejam bem. E ânimo para continuar os estudos. Mesmo nessa nova modalidade, mas seguindo em frente para poder alcançar os objetivos, que é concluir o ensino médio. Então, o último tema desse semestre é sequências. Então, o que seria sequências? Em várias situações do nosso cotidiano, temos sequências. Quais são essas? A ideia de sequência é sucessão, é uma ordem seguida. Então, um exemplo, dia da semana. Tem uma sequência, tem uma ordem. Começa no domingo, depois segunda, terça, quarta, até o sábado. Outro tipo de sequência os meses do ano. Começa lá em janeiro, fevereiro, março, abril, vai até dezembro. Isso são exemplos de sequência finita. Então, eles têm um começo e um fim. Existem sequências que são infinitas. Como, por exemplo, a sequência dos números naturais. Então, os números naturais, o conjunto dos números naturais começa com 0, vai 1, 2, 3, 4, mas ele não tem um número final. É uma sequência infinita. Então, como eu disse para vocês, a sequência ela tem uma certa ordem nos elementos dela, que a gente pode observar, né? Por exemplo, no dos meses do ano, o primeiro termo é o mês de janeiro, segundo termo é o mês de fevereiro, e assim por diante até chegar em dezembro. Os elementos dessa sequência, nós vamos chamá-los de termos, tá? E além disso, além de nós chamarmos de cada elemento da sequência de termo, nós temos um símbolo para representar quando não temos o valor ou o elemento desse termo. Então, para a gente designar um termo qualquer de uma sequência, nós temos que colocar uma letra para determinar esse termo. E a letra que a gente determina esse termo é a letrinha A minúscula, tá? Então, eu escolhi a letra A, vamos supor, para determinar o termo. Mas tem situações que mudam a letra, mas o conceito é o mesmo. Então, é a letra A minúscula e embaixo dela colocado o número da posição desse elemento. Então, no primeiro termo, vai se chamar A1. No segundo termo, vai se chamar A2. No terceiro termo, A3. E assim por diante. Para designar um termo qualquer, você não sabe o valor desse termo, você não sabe a posição em que esse termo se encontra na sequência, então nós colocamos a letrinha N para informar que é um número qualquer, a gente não sabe esse número. Então, para determinar a sequência, o termo genérico dela é AN. Então, voltando lá aos exemplos do mês do ano, o A1 será janeiro, o A7 julho, o A10 outubro e o A12 dezembro. Então, o número da posição em que se encontra o elemento na sequência é o N da letrinha A. Ó, vou mostrar novamente, ó, o termo genérico AN.
Então, para determinar qual a posição dessa sequência, desse elemento, que esse elemento ocupa na sequência, nós colocamos a letrinha A e o número dele. Então, janeiro é o primeiro, então vai ser o A1. Julho é o A7, porque ele ocupa a posição 7 na sequência. Então, aqui embaixo a letra N é a posição. A letrinha A é o valor dele. Nesse caso, o valor dele é o nome, é o janeiro. Mas tem casos, no caso da sequência numérica, vai ser um número. Essa letrinha A vai representar o número. E esse número pequeno, a posição que ele ocupa na sequência. Então, cada elemento, que é o elemento da sequência, que nós chamamos de N, ele pertence ao conjunto dos números naturais sem o zero. Então, quais são os conjuntos qual é o conjunto dos números naturais? É o 1, 2, 3, 4, infinito, sem o zero. E o número que a letrinha A representa é um único número real. Ela pertence, o número que estiver representando essa letra, ele pertence ao conjunto dos números reais. Então, aqui, como eu disse, os elementos são chamados de AN quando você não tem o valor certo dele. O índice N indica a posição que o elemento ocupa na sequência. Vamos fazer um exemplo com números. Ao lançarmos uma moeda, nós temos dois resultados possíveis. Um lado é cara, o outro é coroa. Se nós lançarmos duas moedas diferentes, né, com valores diferentes, uma de um valor de 10 centavos e a outra de 50 centavos, nós vamos ter 4 possibilidades de sorte. Então, você joga as duas moedas. Quais são as possibilidades? De sair cara e cara é a primeira possibilidade. Cara, coroa, segunda possibilidade. Coroa ou cara, coroa e cara, terceira possibilidade. Coroa e coroa, quarta possibilidade. Se você lançar 3 moedas diferentes, então vão ser 8 resultados possíveis de possibilidades. E assim por diante. Então, vamos ver essa relação de jogar as moedas e o número de possibilidades. Então, o número de moedas que você vai lançar, eu coloquei numa tabela na parte de cima. E embaixo é o resultado que dá você jogando essas moedas. Então, se você jogar uma moeda, a possibilidade de sair cara ou coroa. Jogando 2 moedas, 4 possibilidades, 3, 8 possibilidades e assim por diante. Esse padrão de sequência é dado por uma lei de formação. E qual é essa lei? Você olhando a sequência, você percebe que é um número real, no caso 2, é uma potência, elevado ao número de moedas que você joga. Então, vai ser um número real, 2, e o valor dele vai depender do número de moedas que você jogar. Então, ou seja, o número do resultado vai depender do número de moedas que você tiver. Então, esse padrão é chamado de lei de formação ou termo geral da sequência. O AN é denominado o termo geral da sequência. Então, eu fiz aqui, ó, eu alterei o N
pelo número de moedas. E calculei e deu o número de resultados. Com base nessas informações, eu fiz uns exercícios para fixar os conceitos. Eu provavelmente vou fazer mais um áudio de explicação, porque talvez vocês tenham dificuldades em preencher o formulário e possam ter algumas dúvidas em relação a esse tema. Também por ser novo, por estarmos à distância. Não é um tema muito fácil, e então eu vou estar fazendo posteriormente também um áudio explicando algumas partes dos exercícios para ajudar vocês, tá bom? Bons estudos. Então, turma, eu vou dar um exemplo aqui de um exercício parecido com aquele que eu vou postar lá no Google Class. Então, tem aqui um exercício de sequência. As figuras a seguir representam os 3 primeiros termos de uma sequência de arranjos de flores amarelas e vermelhas. Então, tá aqui a sequência das figuras das flores. O número das flores vermelhas em cada arranjo indica a ordem da sequência. E o AN, que é o elemento da sequência, é a quantidade de flores amarelas de cada arranjo. Então, aqui as flores vermelhas é a posição em que ela ocupa, e as flores amarelas é o elemento da sequência. Então, aqui o primeiro elemento, que é representado pela letra N, 1, 2, 3. E a parte amarela é o elemento da sequência. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Primeira coisa, você tem que ver qual é o padrão, qual a regularidade dessa sequência. Então, como que eu vejo isso? Analisando de um termo para outro. Então, aqui tem uma sequência de termos até o 3, né, no desenho. Aqui embaixo na tabela tem até o 4. Aí vem as perguntas. Qual é a diferença entre 2 termos consecutivos? Então, nós vamos lá. Vamos fazer a diferença. Vamos pegar aqui 10 menos 6, 4. 14 menos 10, 4. 18 menos 14, 4. Então, a regularidade é que de um termo para o outro vai se adicionando o número 4. Qual é a diferença entre os dois números, dois termos consecutivos? O termo é o AN. Então, nós fizemos a conta e vimos que a diferença é 4. Escreva os 8 primeiros termos da sequência. Então, eu coloquei aqui. Os termos e a posição embaixo.
Então, embaixo é a letra N, né? A posição em que o termo está. Em cima são os termos. Então, o primeiro termo 6, o outro 10, o outro 14, o outro 18. Se a diferença é 4 daqui para cá, então daqui para lá tá somando 4. Essa é a regularidade da sequência. Então, vamos formar a sequência. 18 mais 4, 22. 22 mais 4, 26. 26 mais 4, 30. 30 mais 4, 34. Essa é a sequência. Então, vamos escrever aqui. 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 e 34. Determine o A7, o termo que está na posição 7. Como a gente já fez aqui, ó, o termo que está na posição 7 é o 30. A7 igual a 30. Outra pergunta aqui. Determine a ordem N é a posição, da configuração que tem exatamente 38 flores amarelas. Então, o 38 vai estar na posição do AN. Ele quer saber qual é a posição que as 38 flores representam. Então, olhando aqui, não é uma sequência de soma do número 4? Então, aqui a posição é a 7, né? 7, 30. 8 mais 4, a 8 vai ser 30 mais 4, que dá 34. E a posição 9 é a próxima. Então, é só pegar o 34, adicionar mais 4, dá 38. Então, a posição do 38 vai ser o A9. Nona posição. Ou o nono termo. Tá bom? Então, eu fiz esse exercício para colaborar na compreensão dos exercícios que eu fiz lá no formulário Google. Mesmo assim, se tiver dúvida, nós vamos estar em contato nessas últimas semanas do bimestre para poder fazer um bom entendimento para vocês irem para o segundo ano, tá bom? Bons estudos para vocês.